gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Oh, yeah, yeah. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. Amém. Ainda de pé, irmãos, cantemos o hino Bondoso Amigo, do Inário Presbiteriano, novo cântico. Cristo revelou-nos seu amor e nos diz que lhe entreguemos os cuidados sem temor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Porque nós não levamos tudo a Ele em oração. Andas tristes, carregado de pesares e de dor. A Jesus eterno abrigo, vai converter o mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhes em oração. E por seu amor tão terno, paz terás no coração. Amigo, disso prova nos mostrou, quando para resgatar-nos Ele humilde se encarnou, derramou precioso sangue para nos purificar, gozo em vida e no futuro já podemos alcançar. Podeis assentar, irmãos. Hebreus capítulo 4, no versículo de número 16, diz assim: Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, com esse texto em mente, nós teremos agora o nosso momento de confissão de pecados. E aquele momento em que, na quietude do nosso coração, da nossa alma, nós buscamos de Deus o perdão. Nós buscamos de Deus a misericórdia, a graça acerca das nossas faltas, transgressões, de quebrarmos a lei do Senhor. Então vamos passar alguns instantes em oração silenciosa. Se você quiser e puder ficar de joelho, pode ficar. Se quiser ficar em pé,
E aí, depois de alguns instantes, quebraremos o silêncio com a oração audível. Santo e maravilhoso Deus, muito bom, Senhor, saber que ao termos o nosso coração entristecido, pesado, de luto pelo pecado, por quebrar a tua lei, Senhor, por transgredir, Senhor, os teus preceitos, por ignorar, Senhor, os teus estatutos, nós podemos chegar a ti, Senhor, pelos méritos de Jesus Cristo e pedir perdão. Olha para nós, Senhor, entristecidos que estamos por esses pecados, e perdoa-nos, ó Senhor, restaura a nossa comunhão com o Senhor. Lava-nos, purifica completamente, Senhor, de todo pecado, do peso do pecado, Senhor. Ó Senhor Deus, restaura a alegria da nossa salvação, que não achemos alegria em outro lugar a não ser em Ti, contentamento em Ti, Senhor. Rogamos, ó Deus, que o Senhor crie em nós um coração puro e renove dentro de nós um espírito inabalável. Pedimos essas coisas confiantes, que havemos de recebê-la, não pelos nossos méritos, não porque merecemos, mas pelos méritos de Jesus, pela graça demonstrada em Cristo Jesus. Em nome de Jesus oramos. Amém. Irmãos, ainda dentro do momento de confissão de pecados ou de contrição, vamos ficar de pé e cantarmos o hino, o cântico Poder do Teu Amor. Senhor, eis-me aqui, meu ser no fluir da graça Senhor, descobri as fraquezas que há em mim podem ser vencidas. No poder do Teu amor, junto a Ti, junto a Ti, Teu amor me envolve, atrai-me para o Teu lado estar. Espero em Ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do Teu amor. Face a face quero ver-te, Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. Vem renovar minha mente
poder do teu amor, junto a ti, junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me, ao teu lado está. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor, junto a ti, junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me, ao teu lado está. Espero em ti e subo como nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor, nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor, nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Ainda em pé, nós vamos abrir a palavra para 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 18. 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 18. Leitura alternada dos versículos 18 até o versículo 25. Se você está perto de alguém que não tem Bíblia, que você possa compartilhar. 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 18, leitura alternada, diz assim a palavra santa do Senhor. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos sábios. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Amém. Que Deus possa aplicar em nosso coração a sua palavra lida. Irmãos, antes da mensagem, vamos ainda de pé entoarmos mais um dos nossos cânticos. Desta feita, a vitória de Cristo. E nós somos inseridos nessa vitória que o Senhor já tem garantido. A vitória do Senhor é certa. Aleluia. Cantemos, irmãos, esse cântico espiritual.
vitória é daquele que o contemplar. O Cordeiro Cristo, leão da tribo de Judá, que foi morto e com seu sangue pôde então comprar homens que com ele sobre a terra irão reinar. A vitória é daquele que o adorar, pois com ele no seu trono se assentará. Se a Jesus seguir e for por onde ele andar, o seu monte santo, novo canto entoará. A vitória do Senhor é certa, aleluia. Com o sopro de sua boca sim destruirá o inimigo anticristo que não resistirá. Jesus Cristo Rei dominará. A vitória do Senhor é certa, aleluia. Com o sopro de sua boca sim destruirá o inimigo anticristo que não resistirá. Jesus Cristo Rei dominará. Pode sentar, irmãos. Nós queremos convidar as crianças que porventura estejam entre nós para que possamos orar e para que elas possam ir para a sua classe. Crianças até 8 anos. 8 anos. Oremos. Querido Deus, nós queremos entregar em Tuas benditas mãos a vida desses pequeninos que são preciosos para o Senhor e preciosos para nós. O mundo tem os olhos bem fixos neles. Muitas são as ameaças que pairam sobre a vida desses pequeninos nessas escolas onde se ensinam princípios deturpados, princípios forjados, criados nas entranhas de Satanás, ó Deus. Mas o Evangelho pode libertar esses pequeninos, pode libertá-los, Senhor, e protegê-los e torná-los imunes a estas ameaças, a estes predadores, ó Deus, que nós vemos aí fora. Querido Deus, nós te pedimos também pelas irmãs que vão ficar com eles, que o Senhor possa estar abrindo, dando no abrir da sua boca, a palavra bíblica, a palavra correta, para que o Evangelho seja transmitido claramente e eles venham a entender pela operação do Espírito. Em nome de Jesus, amém. Ok, ontem tivemos um culto muito bom aqui
onde tivemos a presença dos irmãos de Canavieira e o relatório missionário acerca da obra que está sendo feita ali. Os irmãos que estiveram aqui com certeza devem ter se regozijado no Senhor, porque o trabalho tem progredido ali naquela localidade. O Senhor tem abençoado ricamente o trabalho e abençoado também o nosso irmão presbítero Carlito, que está ali juntamente com os demais irmãos. Eu gostaria de convidar vocês a abrir a sua Bíblia para Romanos capítulo 1, e vamos fazer uma leitura. Eu vou ler e os irmãos acompanham silenciosamente, a partir do versículo 1 até o versículo de número 17. Romanos capítulo 1, até o versículo de número 17, do 1 ao 17. Vamos acompanhar silenciosamente e com interesse a leitura da palavra santa do Senhor. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito ao seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber a graça, o apostolado, por amor do seu nome, para a obediência, por fé, entre os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no qual tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre outros gentios, pois sou devedor tanto a gregos como bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Amém. Oremos. Querido Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, porque temos chegado até aqui mais um domingo. Temos louvado o seu nome, temos orado, temos buscado perdão para os nossos pecados, Senhor. Temos, ó Deus, lido a sua palavra, e nesse momento, com ela aberta, nós nos propomos a proclamar essa palavra, Senhor, a meditar nela, e rogamos, ó Deus, a assistência da tua graça,
para que nós possamos ser achados fiéis, proclamando a Tua palavra pura, sem adicionar, sem subtrair, Senhor, a Tua palavra única e exclusivamente, Senhor. Nos dá essa graça, Senhor. Opera nos nossos corações, opera no coração mais endurecido, mais empedernido, mais orgulhoso, mais alheio, mais distante, que possa estar entre nós nessa noite, ó Deus. E nós pedimos que o Teu Espírito faça a obra de convencimento do pecado, da justiça e do juízo. No nome de Jesus, para a honra e a glória de Jesus oramos. Amém. Muito bem. O livro de Romanos é considerado a catedral do conhecimento cristão. É um livro que algumas pessoas já disseram que se todos os outros livros da Bíblia se perderem, o livro de Romanos é suficiente para que a gente conheça o Evangelho, conheça Jesus, seja salvo e etc., né? Mas com certeza é um livro extremamente precioso. O capítulo de número 1 é um capítulo riquíssimo em termos de lições que possamos aprender nos seus 32 versículos. Existe inclusive um livro de um pastor chamado Lloyd Jones, apenas no capítulo 1, só no capítulo 1, mais de 400 páginas de comentário acerca deste capítulo precioso da palavra de Deus, onde, além de outras maravilhas, está exatamente o versículo 16, que eu creio que seja uma acusação para a nossa época, onde o Evangelho tem sido escondido, tem sido mascarado, tem sido deformado, tem sido deturpado, tem sido escondido, camuflado, porque vivemos em uma geração onde a palavra da cruz é loucura, e os homens procuram esconder, envergonhados, ruborizados, a mensagem pura e santa do Evangelho. Nós gostaríamos de pregar uma palavra, de pregar uma mensagem hoje, que tem como título o ABC do Evangelho. É lógico que nós não vamos explorar todos esses versículos que nós lemos. Levaria horas e horas para que pudéssemos fazer isso, né? De forma própria, de forma que pudesse estar à altura dos ensinamentos que estão aqui. Mas iremos passar um pouco acerca de algumas verdades fundamentais que nós temos nesse capítulo acerca do Evangelho de Deus. É sempre bom a gente enfatizar isso. Gostaria de colocar algumas coisas antes de entrarmos no texto, o que o texto nos apresenta em termos de afirmações acerca do Evangelho de Deus e as lições que nós aprendemos. Primeiro, é que grande parte dos problemas da igreja dita cristã da atualidade é por causa da ignorância acerca do Evangelho. A igreja de hoje é uma igreja não na sua totalidade, Deus tem o seu remanescente fiel, mas na sua grande maioria uma igreja ignorante acerca do Evangelho de Deus. Do Evangelho de Deus. Segunda coisa, inclusive voltando ainda a essa primeira observação, o Oséias capítulo 4, versículo de número 6, na parte A do versículo, o profeta diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. E quanto menos a igreja conhece o Evangelho de Deus, eu vou enfatizar bastante essa expressão, a exaustão, para que a gente entenda que existem outros evangelhos, como disse Paulo para os Gálatas:
mas que esse outro evangelho é um evangelho maldito, é um evangelho anátema, como a gente vai ver mais adiante. Segundo, o evangelho de Deus é a alma da igreja. Sem o evangelho de Deus, a igreja está morta. O evangelho de Deus é a alma da igreja cristã. Sem o evangelho de Deus, a igreja está morta. E é o que nós vemos muito por aí, igrejas enormes, igrejas cheias de riqueza, de opulência, de luxo, de uma aparente vivacidade, dinamismo, mas um dinamismo da carne, uma alegria da carne, uma paz da carne, um entusiasmo da carne, tudo voltado para agradar ao homem. É o evangelho como tem uma expressão em inglês que diz seeker friendly, né? Que é amigável àquele que está buscando, procura se adaptar o evangelho para que ele fique saboroso para os homens, não incomode, não desafie a sair da sua vida de pecado. Terceiro, é que a revitalização de uma igreja passa obrigatoriamente por uma clara visão acerca do evangelho de Deus. Uma igreja que está morta, uma igreja que está fraca, uma igreja que está doente, uma igreja que se encontra debilitada, precisa readquirir, precisa resgatar uma clara visão acerca do que seja o evangelho de Deus. Porque, como nós falamos, o evangelho de Deus é a alma da igreja. E sem o evangelho a igreja está morta, sem alma, sem espírito. É apenas uma carcaça, é apenas uma coisa oca andando por aí, um zumbi sem vida, sem nenhuma vitalidade. O texto ele traz a característica de argumentação de Paulo. Uma coisa interessante acerca da igreja de Romanos é que a igreja de Romanos, em Roma, a igreja de Roma, ela não foi fundada por Paulo. Paulo nunca tinha ido para a igreja de Roma. Não conhecia pessoalmente aqueles irmãos. E o objetivo de Paulo em visitar a igreja de Roma era que a partir dali ele fosse enviado para a Espanha. Então ele queria que ao chegar na igreja de Roma, ele iria compartilhar algumas coisas do evangelho com eles. Inclusive ele antecipa algumas coisas ao longo de todo o livro, e ele queria que a igreja de Roma o enviasse para a Espanha. Era esse o propósito missionário dele. E é interessante os primeiros versículos aqui, em que a gente encontra claramente a identidade do evangelho, a essência do evangelho. Acompanhe comigo, por exemplo. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então Paulo aqui identifica a sua vocação, a origem da sua vocação e qual o programa da sua vocação, qual o conteúdo da sua vocação, o fundamento da sua vocação, qual o alvo da sua vocação. O evangelho de quem? De Deus. O evangelho de Deus. Aí ele vai dizer no versículo 2, é como se fosse uma corrente, onde tem vários elos. Então, o evangelho de Deus, o qual, falando do evangelho de Deus, foi por Deus, outrora, ou em outro tempo, prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Vamos lá para Hebreus, o livro de Hebreus, capítulo de número 1.
Hebreus, capítulo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor. Hebreus 1, a partir do versículo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então aqui eles se referem, é uma versão, é uma escritura paralela exatamente a esse de Hebreus, né? O Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras aqui é a lei, porque não havia ainda Novo Testamento. Aqui ele está falando do Velho Testamento. Aí na segunda parte, na terceira parte ele diz, Evangelho de Deus, que foi prometido por Deus. Que evangelho é esse? Versículo 3, com respeito a seu Filho, o qual, Jesus Cristo, né, segundo a carne, veio da descendência de Davi. E foi, ainda falando de Jesus Cristo, designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem, falando de Jesus Cristo ainda, tudo conectado como se uma corrente, uma cadeia. Cada uma dessas afirmações são elos de uma mesma corrente. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, falando dos romanos, chamados para ser de Jesus Cristo. Então, o que esse texto aí, esse pequeno texto, essa pequena parte desse texto fala acerca do Evangelho? É primeiro, que a origem desse Evangelho é Deus. Os apóstolos não inventaram esse Evangelho. Não foi algum grande fariseu, não foi algum grande ancião, algum profeta que inventou esse Evangelho, que imaginou, que traçou que delineou as suas diretrizes de como deveria ser. A origem desse Evangelho não é terrestre, não é cá de baixo, é lá de cima, vem de Deus, partiu de Deus, partiu da sabedoria de Deus. A primeira coisa que nós temos que entender, que a origem desse Evangelho é Deus. Segundo, que ele foi predito outrora, ou seja, não foi uma coisa nova que os apóstolos trouxeram para suplantar uma coisa velha. Não foi uma coisa nova, foi uma coisa que Deus vinha trazendo ao longo do tempo, revelando aos seus servos, os profetas, como nós acabamos de ler em Hebreus capítulo 1, de versículos 1 a 4, que outrora, de várias formas, e desde o momento do jardim do Éden, quando Adão e Eva desobedeceram o Senhor prometeu lá em Gênesis 3,15, digamos assim, que foi o primeiro raiar de luz, o primeiro raiozinho de luz acerca deste Evangelho que foi formado por Deus. Terceiro, o seu conteúdo, né, que acabamos de ler aqui, a partir do versículo de número 3 até o versículo de número 7, falando acerca de Jesus com respeito ao seu Filho. Que evangelho é esse? É um evangelho acerca de quê? Do que trata este evangelho? Qual o objetivo dele? Qual o centro desse evangelho? Se a gente for lá para Efésios, no capítulo de número 1, Efésios 1, os primeiros versículos, a partir do versículo de número 3,
Diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, ou seja, segundo a inclinação da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza de sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, segundo a sua inclinação da sua vontade, o desejo da sua vontade. Aí o versículo 10 diz: de fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. O Evangelho, o ponto de convergência do Evangelho, o ponto central do Evangelho, não é como o homem pode enriquecer, não é como o homem pode se livrar e jogar para o lado as enfermidades e viver uma vida completamente sem enfermidade. O centro do Evangelho é Jesus Cristo. Quando ele fala de fazer convergir nele, é fazer com que todas as coisas se voltem para ele, apontem para ele. Alguém já falou que isso é uma coisa simples, mas geralmente as Bíblias de antigamente traziam essa fita vermelha, né? Provavelmente a sua deve ter aí também, essa fita vermelha aqui. E alguns dizem que isso aqui é um simbolismo qualquer, isso aqui não tem nada de inspirado por Deus, não é uma coisa assim tudo. Mas é para dizer que o sangue de Cristo permeia toda a Bíblia. Toda a Bíblia, na verdade, é construída em torno exatamente da vinda do Messias, do Senhor. E alguns dizem que o resumo da Bíblia, de toda a história bíblica, a história da redenção, é João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o resumo de toda a palavra de Deus. Então o Evangelho é sobre isso. É sobre o envio de Jesus para morrer pelos nossos pecados. Existem duas expressões aqui que ele usa. Duas expressões. Primeiro, Evangelho de Deus, que ele fala no versículo 1, na última parte, separado para o Evangelho de Deus. E ele fala mais na frente, o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Deus aponta para a autoria e a origem desse Evangelho, o caráter desse Evangelho. E a expressão o Evangelho de Cristo aponta para o conteúdo desse Evangelho, ou seja, o Evangelho de Cristo é como se dissesse a história de Cristo, a história do Redentor, a história do Redentor. Quais as lições que nós temos diante de nós, ditas essas coisas? Primeiro, como o Evangelho de Deus é-nos vedado, é vedado a nós qualquer interferência nesse Evangelho. O Evangelho é de Deus. E porque ele é de Deus, nós, homens, não podemos adicionar nada, não podemos subtrair nada, porque ele não é nosso, ele é de Deus, propriedade exclusiva de Deus, foi Deus que criou, ele não precisa ser aperfeiçoado,
Ele não precisa ser atualizado. Ele está pronto, ele é o evangelho eterno para todo o tempo, para todas as eras, para todos os povos. É esse evangelho aí. Mas muitas igrejas têm teimosamente tentado quebrar o lacre que Deus colocou sobre esse evangelho e tem pirateado o evangelho. Tem pregado uma forma pirata do evangelho. E como todo produto pirata, esse evangelho é vagabundo, é um evangelho fraco, é um evangelho corrompido e corruptor, que não contribui para nada, muitas vezes dá defeito. Todas as vezes dá defeito. Porque não é o evangelho original. Não é a coisa original. Pode ter o nome, pode ter as mesmas figuras, mas não é o evangelho original de Deus. É algo deturpado. Aí algumas pessoas dizem, mas é tão pouco, é tão insignificante. Imagine que eu cozinhasse aí um bolo muito gostoso para você. Um bolo da sua preferência, sei lá, de cenoura, com cobertura de chocolate, um bolo de milho. Estamos aí nas festas aí juninas, né? Pé de moleque, alguma coisa do tipo. Aí, tá aí o bolo, é seu grátis. Agora eu queria só te avisar, tem uns grãozinhos muito pouco de chumbinho no bolo, né? Muito pouco, coisa pouca, assim, uma pitadinha insignificante de chumbinho. Quem comeria? Eu não comeria. Eu não comeria nem se estivesse perto da vasilha do chumbinho. Imagine se tivesse, né? Ninguém comeria. Mas esse evangelho é isso. Alguém já disse que veneno, a maioria da constituição de veneno é proteína. Só um pouquinho que é veneno, que mata. Já pensou? Então, um pouquinho. A Bíblia diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouquinho de fermento. Coisa pouco. Mas esse evangelho é isso. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Versículos de 6 a 9 diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema, maldito. Se você está recebendo um evangelho que não é o evangelho de Deus, esse evangelho é um evangelho maldito. Um evangelho maldito só vai produzir maldição sobre a sua vida. Então, como o evangelho de Deus, é proibido que nós possamos ter qualquer interferência. Segundo, a legitimidade da nossa pregação está intimamente ligada à genuinidade do evangelho de Deus. Versículo 5.
por intermédio de quem viemos a receber graças e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Então, para que a nossa pregação seja legítima, seja legitimada, é preciso que esta pregação contemple o Evangelho de Deus, esteja ligada ao Evangelho de Deus, esteja completamente absorvida, completamente imergida, completamente mergulhada no Evangelho de Deus. Seja completamente tomada pelo Evangelho de Deus. Não pode ser uma pregação que apenas tenha palavras peculiares ao Evangelho, como salvação, como Deus, perdão, mas que essas coisas signifiquem outra coisa. Que o seu significado seja esvaziado por uma retórica envenenada com psicologia, envenenada com comunismo, envenenada com sociologia, envenenada com teologia da prosperidade, com gnosticismo e todas essas coisas terríveis que enfraquecem a pregação do Evangelho. Então, para que a nossa pregação seja legítima, ela precisa ter compromisso inegociável com esse Evangelho. Terceiro, o Evangelho de Deus não é a propriedade exclusiva de um povo. Versículos 14 a 16. Por isto sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então o Evangelho não é só dos brasileiros, o Evangelho não é só dos judeus, o Evangelho não é só dos americanos, o Evangelho não é só dos africanos, o Evangelho é de todo aquele que crê, é de todos os povos. Deus amou ao mundo de tal maneira. Deus convida o mundo para que venha e receba a vida através de Jesus Cristo. Não há esse negócio de tentar particularizar o Evangelho, tentar etnizar o Evangelho, como se o Evangelho fosse algo de exclusividade de um povo. E é essa lógica que leva a dizer que todas as religiões são corretas, que levam a Deus, que conduzem a Deus, porque cada povo tem o seu, entre aspas, evangelho. Estão querendo, não é de agora, mas de muito tempo, proibir a evangelização dos índios, porque os índios têm a sua própria cultura, os índios têm a sua própria identidade, mas os índios também precisam ouvir o Evangelho. Os índios, se morrerem sem Cristo, vão índio para o inferno. Então, é preciso que se pregue o Evangelho para eles. É preciso que a igreja recuse essa coisa, digamos assim, disfarçada de dizer que cada povo, cada religião, o Evangelho de Deus é a única resposta de Deus para a humanidade. Em último lugar, envergonhar-se desse Evangelho é abrir mão do poder salvífico que há nele e somente nele. Então, quando nós nos envergonhamos desse Evangelho e dizemos temos que atualizá-lo para a nossa época, para o século 21. Esse Evangelho é antigo, esse Evangelho está ultrapassado,
Esse evangelho não tem mais as respostas que o homem do século 21 faz para as perguntas do homem do século 21. Esse evangelho não tem essa resposta para essas perguntas. Isso é mentira, mentira do diabo. O evangelho do Senhor é um evangelho eterno. Por isso que Paulo diz: não me envergonho do evangelho. Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E se nós nos envergonharmos do evangelho, virarmos os olhos, as costas para o evangelho, nós vamos estar abrindo mão desse poder. Do poder que salva, que resgata, que vai lá no monturo e tira o homem do charco de lama e o coloca numa rocha firme, que é o Senhor Jesus Cristo. Este evangelho que salva, que transforma, que liberta, que é pregado pelo Senhor. Então, irmãos, desafio para nós como igreja do Senhor, neste século, é o mesmo desafio de outros séculos. Pregar de forma inegociável este evangelho para todas as pessoas, em todo o tempo. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, queremos te agradecer pela sua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, pelo teu evangelho, Senhor, que é o teu poder de salvação, da salvação de todo aquele que crê, Senhor. E eu rogo a ti que o Senhor trabalhe em nossos corações, para que possamos pregar este evangelho, tempo fora de tempo, Senhor, em todo instante, insistir com os homens, para que eles creiam em ti, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor para Mateus, capítulo de número 26. Mateus 26, a partir do versículo de número 26. Já cantamos a palavra, oramos a palavra, pregamos a palavra e agora vamos comer a palavra, através da ordenança da ceia do Senhor. E vamos ouvir a instrução da palavra de Deus em Mateus capítulo 26, a partir dos versículos 26, que diz assim: Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isso é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecado. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Como sempre nós instruímos a igreja, o Senhor Jesus Cristo deixou duas ordenanças, entre elas o batismo e a ceia do Senhor. Nós somos intimados a celebrar tanto o batismo quanto a ceia do Senhor até que Ele venha. Não são opções, não são sugestões, são ordenanças. E todo crente que já foi batizado e está em comunhão com Deus e com a sua igreja deve participar da ceia. A ceia é constituída de dois elementos, que é o pão e o suco de uva, que são tirados do seu uso comum e santificados para que nesse momento possamos celebrar a ceia. O pão simbolizando o corpo de Cristo e o suco de uvas simbolizando o sangue de Cristo. Nenhuma transformação acontece com eles,
eles continuam suco e continuam o pão, mas apenas simbolizam o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. E o fato de serem separados, porque o sangue de Cristo seria separado de seu corpo. E como a gente já falou em outros instantes, Jesus substituiu o elemento cruento, o elemento que tinha sangue, no momento em que ele estava celebrando a Páscoa com os seus discípulos, pelo pão, que é um elemento que não tem sangue, porque apenas isso aqui apenas simboliza, não estamos oferecendo Cristo novamente, porque ele já foi oferecido uma só vez, estamos apenas proclamando a sua morte. E a ceia nos convida a olharmos para 3 direções: a olharmos para o passado, morte de Jesus por nós, a olharmos para dentro de nós, examinando o nosso coração, se estamos aptos para receber a ceia do Senhor, e examinando e olhando para o futuro, pois devemos celebrar esta ceia até que Ele venha. Então, se você está aqui entre nós, se porventura, eu creio que não, mas se porventura tiver algum visitante, e você está em comunhão com Deus e com a sua igreja, você é convidado a participar dessa mesa, que não é da Igreja Presbiteriana do Brasil, e sim, a mesa é do Senhor. Nós vamos distribuir os elementos da ceia, e nós pedimos que os irmãos aguardem até que todos recebam o pão, e depois até que todos recebam o vinho, para que todos possamos celebrar juntos, como diz a Bíblia, né? Esperando uns pelos outros. Eu gostaria de pedir ao presbítero Daniel que fizesse uma oração agradecendo pelos elementos da ceia. Santo Deus, eterno Pai, nos encontramos, Senhor, na Tua casa mais uma vez, e ó Senhor, agora para cumprirmos uma das Tuas ordenanças. E assim, Senhor, nós agradecemos pelos elementos que foram retirados do uso comum, o pão e também o suco da vide, da videira, para que possamos celebrar uma das Tuas ordenanças. Sabemos, ó Deus, que literalmente não se transforma em corpo nem sangue de Cristo, mas apenas assim simbolizam. E é por isso que nós temos respeito por esses elementos que simbolizam teu corpo, teu sangue. E assim nós cumprimos, ó Senhor, aquilo que Tu nos tens ordenado. E Te somos gratos pelo sacrifício de Cristo na cruz para a remissão dos nossos pecados. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Alguém foi esquecido no pão, não recebeu? Amém. Versículo 26, enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando, partiu, deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, juntos comamos o pão. Alguém não recebeu o vinho, o suco de uva, o cálice? A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Então juntos tomemos o cálice. Meus irmãos, conforme foi lido, após haver ceado, Jesus cantou um hino. Nós vamos ficar de pé agora e entoarmos um dos nossos hinos. Desta feita, Jesus é o Rei da Glória. Enquanto nós cantamos, será feita a entrega dos dízimos e das ofertas por ocasião deste cântico espiritual.
poder de fogo. Deus o Pai te exaltou sobre todas as coisas. Deus o Pai te exaltou. Manifestado em carne, justificado em espírito, dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Santo Deus, eterno Pai, louvado e exaltado seja o teu nome, ó Deus, para todos sempre. Obrigado, Deus, pela noite que tu nos deste na tua presença, ó Pai. Abençoa cada ser que veio com o intuito de louvar o teu nome, de ouvir a tua palavra. Abençoa também aqueles que ofertaram a ti para a manutenção, ó Deus, da tua casa, do teu templo. Abençoa cada um no nome de Jesus. Amém. Recebamos a bênção, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus, seja conosco, com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém.
Na terça-feira nós teremos nossa reunião de oração a partir das 19h30. E nós mais uma vez queremos dizer o quão importante é o momento de oração na igreja com os irmãos, para juntos sairmos e sermos fortalecidos. Na quinta-feira, estudo bíblico doutrinário para alimentarmos a nossa alma com a palavra do nosso Deus. E também assim fortalecemos o nosso espírito para podermos viver neste mundo mau. 2 momentos super, hiper, mega importantes na vida dos servos de Deus. Lembrando que quinta-feira, feriado de Corpus Christi. Então, muito dificilmente teremos atividades escolares e alguns trabalhos. Dá para todos estarem presentes. Na terça-feira, adolescentes, haverá reunião plenária convocada pelo presidente a partir das 19h, ok? Adolescentes, reunião plenária 19h aqui na igreja. E no domingo, nossa escola bíblica, a partir das 17h, e o culto às 18h30. Meus irmãos, a Igreja Presbiteriana do Brasil, que mantém programação na televisão aberta, mudou os dias e os horários, ou adaptou. Agora será os sábados às 8h30 na Rede TV e às 9h30 na Bandeirantes. Um programa muito bom, programa Verdade e Vida. Assistam. Também tem na segunda-feira Hernandes Dias Lopes, mas é pela internet, não é isso? Hernandes Dias Lopes. Conexão com Deus. Mesmo nossos cultos, eles estão sendo gravados e colocados no YouTube. Então você pode ver no... Qual é o canal, Misael? Igreja Presbiteriana Vida Nova, é isso mesmo? Igreja Presbiteriana New Life. Procure lá que você revê os cultos, as mensagens, os cânticos, a cor mais linda do mundo. E ontem nós tivemos, como o pastor já falou, tivemos aqui reunidos com os nossos irmãos de Canavieira e tiramos uma foto oficial da igreja. Que é isso? Uma foto muito interessante. Que Deus esteja abençoando a família Vida Nova, dia por dia. Falta aí a Merean, né? Falta a Merean. São mais alguma coisa? Não esqueçam de contribuir com a revista dos jovens, adolescentes, procurando a nossa irmã Joyce, certo? E dando a sua oferta, que cada revista custa R$10,90. Se você puder contribuir com esse valor, ótimo. Se não, com qualquer valor será bem-vindo. E sábado, aniversário do Américo Lúcio. A foto ficou legal. Não tem do que reclamar não, Américo. A foto tá legal. Sábado, aniversário do nosso irmão Américo Lúcio, ok? Deus é poderoso para fazer muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Meus irmãos, só uma informação básica. A Igreja Vida Nova voltou a ter dificuldades financeiras. Então vamos contribuir com as nossas ofertas, com os nossos dízimos, para que possamos sanar pelo menos com as nossas obrigações. Nós já passamos por isso ano passado, foi pesado, e o primeiro canto que se tira é de onde não se deveria tirar. Vocês sabem de onde. Então estejamos orando e principalmente contribuindo para toda a boa obra nesta igreja. Que Deus nos abençoe.